Então, a gente terminou aqui com essa apresentação, tá? Então, essa imagem, a gente pediu à inteligência artificial e ela bolou, a gente vai estar ensinando também. Obviamente, tem algumas imperfeições, tá certo? Não dá para confiar, mas dá para você tirar uma base. Por exemplo, aqui é o assento de contestações, né? Contestações, o trema em saúde, saiu dois acentos agudos, enfim. Aqui também defendia, aqui é que a insalubridade, né? Ficou, enfim, a separação também. Mas dá uma ideia, e depois eu vou ensinar como é que a gente pode usar isso, a inteligência artificial, para poder gerar um roteiro. Veja, ele não vai gerar o texto tem que ser seu, mas gerar um roteiro de escrita. Logicamente que para pedir esse roteiro de escrita, vocês precisam ter a ideia do que pedir. Então, eu quero a ideia, né, aqui da mestiçagem, as negações, as propostas de mestiçagem em relação à nação, segundo Radalco Lobo, Juliano Moreira e Teodoro Sampaio. Eu preciso alimentar isso, certo? Senão, eu não vou ter como. Ele vai ser muito vago, muito preciso, mas a gente vai falar. Aqui é outra imagem também que ele forneceu. Tá vendo? Olha, Haddock Lobo, então, período anterior às teses cientificistas, aqui a biografia, tá? Aqui a gente alimenta tudo isso aqui. Não vou estar lendo para a gente não estar demorando. Juliano Moreira, ruptura com as ideias eugênicas, o eugenismo, né? A reforma do sistema manicomial, tá? Depois vocês acessam isso e depois a gente vai estar vendo também essas imagens. O que eu quero trazer agora é propriamente a questão da escrita. O que que acontece? Para essa sessão, a gente pensou em trazer alguns textos de alunos do qual a gente orienta e vai percebendo certos vícios que são repetitivos, né? Que são corriqueiros, tá? Então, qual é a ideia? A ideia é assim, ó, construindo um texto científico, um exercício prático. A gente vai ver o antes, que é quando o aluno me manda, a gente vai ver as revisões, que é que eu sugeri, e depois a gente vai ter após as revisões. Como é que isso ficou depois das revisões? Continuando, então. Então, seguindo, deixa eu mudar aqui. Veja, aqui como o aluno me mandou, tá certo? Então, resumo. Isso aqui a gente vai ter que ler, de fato, para vocês entenderem. Escrita científica, resumo, primeira versão, como o aluno me mandou, tá? Para quem tiver no celular não estiver vendo, mas aí depois a gente vai estar disponibilizando. A pessoa, o aluno, a aluna, né? Enfim, não coloquei o nome para questão de ética. Portanto, assim, o presente trabalho de pesquisa apresenta a concepção de lúdico heurístico e suas relevâncias no desenvolvimento infantil. Só para contextualizar, esse é um trabalho pedagógico, né, numa especialização em docência e gestão na educação infantil, tá? Então, continuando. A concepção de lúdico heurístico e suas relevâncias no desenvolvimento infantil. Ponto, tá? E aí segue com letra minúscula, enfim, mas vamos lá, isso também acontece. Que é uma âncora que contempla a compreensão do brincar numa dimensão visceral e norteia as ações pedagógicas. Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo discutir o que é o lúdico heurístico, a partir da perspectiva do desenvolvimento da autonomia da criança. Pretende-se responder ao seguinte problema de pesquisa: como deve acontecer o lúdico heurístico
no contexto da educação infantil. Tá? Então, o problema, ela faz uma pergunta, mas não tem interrogação. Tudo isso a gente vai estar corrigindo. Tá? Isso são vícios que são corriqueiros, que a gente vai estar explicando aqui a partir de um exemplo ou de vários exemplos, para que vocês, né, quando for elaborar o texto de vocês, não caiam nessas ciladas, nessas armadilhas, tá certo? Não botei o nome da pessoa para não estar por questões éticas. E o que é que seria o lúdico heurístico? O lúdico heurístico, veja, o lúdico é a brincadeira, né? Então seria um aprendizado por meio de brincadeiras, de jogos criativos, etc. Ela está defendendo a importância de ter jogos e brincadeiras como um elemento, uma ferramenta de facilitação na aprendizagem. Essa é a ideia dela, tá certo? Então vamos lá. Ela faz uma pergunta, mas não coloca uma interrogação. Mostrará como se deve ser, como deve acontecer o lúdico heurístico no contexto da educação infantil. Aí mostrará o perfil do professor mediante a abordagem do lúdico heurístico, as organizações de espaços com potencial educativos, com materiais não estruturados, para atender às necessidades das crianças e respeitando seus direitos estabelecidos pelos referenciais teóricos da educação infantil. Li assim de propósito mesmo, porque, veja, aqui é um trecho que tem uma, duas, três, quatro linhas, está falando de lúdico heurístico, de espaços, materiais não estruturados, quer dizer, ela juntou um bocado de coisa em uma frase, tá? De quatro linhas, uma frase de quatro. Tem muita coisa, a gente precisa separar. É outro erro também, junta muita coisa. Cada ponto desse é um tópico. Cada tópico, né? Você tem seu espaço específico, perfeito? Então, para o leitor, fica cansativo e fica. Eu vou ler do jeito que está escrito, veja se vocês entendem. Quem mostrará? Veja, mostrará o perfil do professor mediante a abordagem do lúdico heurístico, organizações de espaço com potencial educativo, com materiais não estruturados para atender necessidades das crianças e respeitando seus direitos estabelecidos pelos referenciais teóricos da educação. Caramba, muita coisa. Então, perfil do professor é uma coisa, lúdico heurístico é outra, espaço é outra coisa, material não estruturado é outra, tá tudo junto. Tá. Isso aqui, eu não estou pegando esse texto, inclusive, depois da revisão, ele foi selecionado e vai para publicação pela Universidade Federal do ABC Paulista, certo? Então, eu estou pegando um caso assim de como geralmente vêm os textos de aluno. Vamos lá. E como ele ficou depois. Desta forma, o lúdico heurístico, no contexto da educação infantil, se mostra como uma abordagem que valoriza a autonomia, a criatividade e a descoberta, promovendo o desenvolvimento integral e significativo para as crianças. Este trabalho de pesquisa busca contribuir para a compreensão, certo? Então, veja, aqui é como ela mostrou. O que é que eu coloco? O resumo é a última etapa, já falei disso, porque senão cada vez que você mudar o texto, você muda o resumo. Então, é a última etapa. Quais são as gafes comuns que acontecem geralmente nos textos, né? Repetições de palavras e expressões. Veja aqui, lúdico heurístico lúdico heurístico, uma, duas, três, quatro, cinco, cinco vezes, né? Seis pega aqui na palavra-chave, mas enfim, cinco. Você tem um texto com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13 linhas, onde aparecem lúdico heurístico cinco vezes, ou seja, a cada duas linhas e meia aparece um lúdico heurístico. O que é que isso remete? Isso remete a uma pobreza de vernáculo, pobreza de expressões. Substitua isso por sinônimos, certo? A pessoa que lê aí diz assim, poxa, lúdico heurístico, lúdico. E o que mais? E o que mais? Só tem isso para falar? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, eu falei que é uma especialização, uma pós-graduação em educação infantil, em gestão educacional
e educação infantil. Aí eu chamei a atenção da aluna, você só está falando de lúdico e heurístico. Onde é que está a parte da gestão infantil? A gestão. Cadê a palavra gestão? Não aparece nenhuma vez. Não aparece nenhuma vez, certo? Isso eu estou dizendo, eu não estou desqualificando o trabalho, eu estou dizendo, mais ou menos em média, como que os trabalhos chegam para a gente. E em cima disso, a gente vai, então, trabalhando, né? Como é que a gente vai aperfeiçoar esses traços, perfeito? Então, veja que há uma confusão entre as partes. Primeira coisa, uma repetição das expressões, tá certo? A parte ficou, o resumo ficou preso apenas ao lúdico heurístico, mas não falou propriamente de uma gestão da educação infantil. Aliás, a palavra infantil acho que aparece somente aqui, não lembro, teria que ver, somente aqui, ó, tá certo? E a parte de gestão não entra. Além disso, há uma confusão entre as partes. Né? O que é, como eu mostrei aqui, a partir da perspectiva do desenho, pretende responder o seguinte problema: como deve acontecer o lúdico heurístico no contexto da educação infantil? Ponto de interrogação. Isso é uma pergunta. Então, o que é, acompanha o mousezinho, o que é uma pergunta e não é um objetivo? O que é? Interrogação. Outra coisa que a gente nota aqui, ausência de pensadores, de conceitos e categorias, certo? Ou seja, ela pegou uma expressão, e em cima dessa expressão, que é o lúdico heurístico, ela ficou arrodeando, arrodeando, e aí, parafraseando o que o professor Pedro Demo diz, falou, falou, falou e não disse nada, certo? Vamos lá. Então, aqui foi o que eu conversei com essa aluna. Segundo ponto. Vamos adiante, próximo slide. Então, vamos ver como isso. Veja, era esse texto, tá? Como esse texto ficou após essas conversas, mais ou menos o que eu conversei com ela, mais ou menos isso que eu estou conversando com vocês. Então, está aqui. Ó. O presente trabalho de pesquisa apresenta a concepção de lúdico heurístico e sua relevância no desenvolvimento infantil, que é uma âncora que contempla a compreensão do brincar numa dimensão visceral e norteia as ações pedagógicas. Então, aqui nós temos lúdico heurístico, nós temos desenvolvimento infantil. Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo discutir o jogo heurístico a partir, né, repetiu também, tá? Mas a gente se passou, a banca também, isso já foi a perspectiva e perspectiva. Também era uma coisa para ter trocado por sinônimo, mas aí depois a gente vai descobrindo. A partir da perspectiva do desenvolvimento da autonomia das crianças, pretende-se responder ao seguinte problema de pesquisa: como deve acontecer o lúdico heurístico no contexto da educação infantil? Veja aqui, olha, quando você bota frases curtas, né, com um ponto, mesmo ponto continuando, tem uma dimensão para você respirar, para você entender, certo? Então, como deve acontecer o lúdico heurístico no contexto da educação infantil? Mostrará o perfil do professor mediante, né? Ela deveria colocar aqui este trabalho, se pretende, né? Mas mostrará o perfil do professor mediante a abordagem do brincar explorador, organizações de espaços com potencial educativo, com materiais não estruturados para atender às necessidades das crianças e respeitando seus direitos estabelecidos pelos referenciais teóricos da educação infantil. O que são materiais não estruturados? Tá? Só para deixar claro. Material não estruturado são materiais que você vai construir uma estrutura. Uma coisa é você pegar um castelo já pronto, né? E outra coisa é você fazer a partir do papel, da tesoura, da cola, tá certo? São materiais não estruturados. Então, ali você pode aprender geometria, você pode aprender, enfim, vários
várias coisas aí ligadas ao aprender, né? Continuando. Dessa forma, vírgula, o lúdico heurístico na concepção da educação infantil se mostra como uma abordagem que valoriza a autonomia, a criatividade e a descoberta, promovendo um desenvolvimento integral e significativo para as crianças. Este trabalho de pesquisa busca contribuir para a compreensão e implementação dessa abordagem, oferecendo subsídios teóricos e práticos para os educadores e profissionais da área, certo? Aqui é o texto. Aqui é o texto que foi, veja o que nós tínhamos antes, tá? E esse é o texto que foi para, esse é o de antes, esse é o anterior, e esse agora é o que foi para o trabalho está na banca. Vamos agora fazer um exercício de leitura. Se o seu texto estiver razoavelmente interessante, razoavelmente estruturado, ok? Você pode então pegar desse texto e marcar o seguinte: vamos fazer um exercício de leitura, leitura, tá? Então vamos lá. Eu marquei aqui cada seção, ó. O lúdico heurístico e suas relevâncias no desenvolvimento infantil, tá? Esse é o tema. Esse é o tema. Qual é o nosso objetivo? Objetivo: discutir o jogo heurístico a partir da perspectiva do desenvolvimento e da autonomia da criança. Qual é o nosso problema? Problema de pesquisa: como deve acontecer o lúdico heurístico no contexto da educação? Então, como deve acontecer? Como é que você vai fazer isso? Certo? Qual é a justificativa? Desculpa, qual é a justificativa? A justificativa é atender às necessidades da criança, né, de modo que ela tenha um melhor aprendizado, certo? Qual a abordagem teórica, né? A abordagem seria mostrar o lúdico heurístico como uma abordagem que valoriza a autonomia, tá? Quais são as contribuições e resultados? Busca contribuir para a compreensão e implementação, né, oferecendo subsídios teóricos e práticos para educadores e profissionais da área. Então, veja, quando você tem um texto, aqui dá para a gente fazer isso, marcar, sublinhar e ler assim, ó, vamos supor, vamos completar com algumas ideias, mas ler basicamente o que está marcado. O presente trabalho, né, se debruça sobre a questão do lúdico heurístico e suas relevâncias do desenvolvimento infantil, com o objetivo de discutir, pula, vai para o que está sublinhado, tá? Com o objetivo de discutir o jogo heurístico a partir da perspectiva da autonomia da criança. Sendo assim, nos perguntamos, como deve acontecer o lúdico heurístico, de modo que a criança obtenha um melhor aprendizado? Para atender essas necessidades, né, entendemos que o lúdico heurístico se propõe a uma abordagem que valoriza a autonomia da criança. Nesse sentido, né, esse trabalho irá trilhar uma pesquisa bibliográfica, né, para melhor contribuir, melhor entender e assim oferecer subsídios teóricos e práticos a outros professores. Veja que a gente só leu, basicamente, lógico, colocando uma palavra ou outra, mas a gente só leu o que está sublinhado. Aqui também é um exercício de leitura, né? Às vezes a pessoa pinta tudo no texto, pinta de azul, de vermelho, de verde, tá? Você tem que pintar, você tem que marcar aquilo que dá uma sequência lógica na sua leitura. Isso é o que a gente chama de leitura dinâmica, perfeito? Então, ler uma leitura dinâmica é você ler, digamos, né, aqueles pontos que são essenciais e você consegue ler o texto de modo que você compreenda sem ler o parágrafo todo. Lógico que antes a gente já leu o parágrafo. Então, vamos pegar o que estava antes, só para dar essa ideia geral. Aqui é o que nós tínhamos antes, tá? Repetições de expressões, confusões. Isso é uma exceção? Não. Isso é a média dos trabalhos, como a gente recebe, certo? E aqui, nossas observações
como o texto ficou depois, e você vê a confecção e a objetividade e como que isso está funcionando, tá? Quando você consegue marcar e ler aquilo que está marcado, e ele responde aí, objetivo, problema, justificativa, abordagem, contribuições e resultados. Perfeito? Entenderam aí? Então, assim, nós temos um resumo. Vamos agora ao próximo item, né? Vamos pensar em termos de introdução. Lembrando que qualquer dúvida é só chamar, só abrir. Eu não estou vendo aqui a mãozinha, porque eu estou projetando e quando eu projeto eu não vejo, certo? Mas é só abrir o microfone. Ou quem tiver sem o microfone, tiver ruim, escreve e um outro colega lê, certo? A gente precisa dessa interação, até para entender como é que vocês estão compreendendo a dinâmica. Outra coisa que a gente quer reforçar é que a lista de presença já foi colocado aí, tá? Para eu não sair e voltar, alguém que esteja, né, com o chat aberto, copia, por favor, e cola no chat, enfim. E quem chegou depois assina, por favor, tá certo? Então, a introdução. Qualidade, o que é que se espera de uma introdução, né? Qualidade, adequação ao objetivo do trabalho, tá? Quais são as informações que deve conter na introdução? Você, então, deve trazer situações que situem o leitor, certo? Lembre-se, licença aqui, eu vou voltar, tá? Vou voltar um bocadinho lá para o início, que situem o leitor. Foi o que a gente já falou na aula de hoje. Situar o leitor em termos de... Licença. Aqui, ó. O que é que você está estudando? O que é que você está estudando? Onde é que está esse seu objeto? Qual é o território, né? Território dessa ação, dessa UBS, dessa escola, enfim. Qual é o seu recorte temporal? Então, eu tenho que entender isso, né? Às vezes é comum também, eu vou estudar a escola tal. Sim, mas a escola tal está onde, né? Eu orientei uns trabalhos pela Universidade de Santa Maria, Universidade Federal de Santa Maria, e aí a gente pegou, a menina fez assim, né? Vou estudar a escola tal. A escola era vizinha dela, ela sabia onde era, mas eu estou em Aracaju, eu não sei. Eu preciso saber, eu preciso ter esse norte territorial, né? O quê? Qual o contexto? Onde é que fica isso aqui? Qual é a renda média desses alunos, a escolaridade? Qual é o entorno disso daqui? Tudo isso aqui precisa estar claro para quando o leitor pegar isso, né, entender aquilo que a gente chama, né, de situar o leitor sobre o problema. Onde é que está esse problema? Qual é o público-alvo, certo? Então, o tema proposto, você precisa situar a população e o território. Está aqui, ó. Qual o objeto, né? Quais são os objetos do trabalho? A identificação, o território, a identificação do problema, o público-alvo, né? Lembra quando eu falei na primeira parte da aula, que eu falei da questão das condições higiênicas, do sanitarismo, né? Onde é que está isso? Está nas periferias. Porque no centro, no Rio de Janeiro, no caso, né, na Rua do Ouvidor, aquilo ali estava perfeito, estava tranquilo. Mas nas periferias, né, é onde estavam as doenças. Por quê? Por conta das questões sanitárias. Então, é a identificação do problema. Daí você, né, identificar e selecionar um problema, um local e o contexto do cenário. Onde é que está isso? Qual é o diagnóstico da situação? Certo? O que é que você observou? Então, tem esgoto a céu aberto, tem, por conta do esgoto, você tem muriçoca, você tem, né, risco de dengue, de chikungunya, etc. Qual é a relevância dessa sua intervenção, desse seu trabalho? A relevância pode ser teórica, uma reflexão teórica, e ela pode ser empírica. Já falei disso hoje. O problema, né? Você deve propor um problema e delimitá-lo de acordo com o seu território, ok? Né?
Então, veja, você tem que ter acesso a um território e delimitar. Não adianta, né? O Humberto Eco que escreveu aquele livro, virou filme, O Nome da Rosa, né? Ele tem um livro chamado Como Fazer uma Tese. E ele diz assim, olha, o cara gosta muito dos temas relacionados ao Vaticano, isso, aquilo, outro, mas mora em Aracaju. Você pode fazer um trabalho teórico, mas não vai dar para fazer um trabalho empírico, a não ser que você vá lá. Então você tem que delimitar algo de acordo com o seu território, com sua realidade. Não dá para pensar uma realidade qual você não tem acesso. Você tem que ter acesso àquilo, àquela informação, né? O trânsito, certo? No território, etc. Então, identificar causas e consequências para os problemas. Quais são as hipóteses, né? Diante de uma pergunta, de um problema, nós respondemos aquilo com algumas hipóteses. Hipóteses são respostas prováveis, mas que ainda não foram testadas, e você vai submeter, então, a um método, seja bibliográfico, seja estudo de caso, seja para poder, digamos assim, confirmar ou mesmo não confirmar aquilo que você tinha como hipótese. Ah, se eu fizer um trabalho, eu tenho uma hipótese e não confirmar. Não tem problema, não tem problema. A não confirmação leva a outro caminho. É como você ir ao médico. Você foi ao médico. Chegou no médico, ele pensou, né? Você se queixou de alguma coisa, digamos, é o cenário, né? Você se queixou disso, daquilo, daquilo outro. E aí o médico passou uma bateria de exames. E nesses exames, então ele suspeitava, ele tinha uma hipótese que você poderia estar acometido de tal doença. Só que nos exames não foram confirmadas essas hipóteses, né? Aí o médico vai então abandonar o paciente, vai abandonar o tratamento? Não, ele vai começar a trabalhar outras hipóteses. Talvez dar um encaminhamento para um outro especialista. O que que é isso? Às vezes você trabalha 4 anos, não confirmou sua hipótese, no caso de uma tese, certo? Mas aquilo foi perdido? Não. Você vai dizer, olha, eu pensei isso, assim, assim, assado, mas não é isso que eu pensei. Aí alguém vai pensar aquilo, digamos, nessa situação, é o médico especialista, né? Vai pensar a partir daquele ponto e dar continuidade. Não é tão difícil assim. Você pensar, por exemplo, o Manuel Bonfim. Ele pensou alguma coisa lá em 1905. Ele disse: olha, o Brasil não vai para frente, não é por questões raciais, é por uma questão de parasitismo ibérico, Portugal e Espanha. Essas hipóteses não foram aceitas naquele momento, ficaram guardadas, mas lá em 1970, outro grupo de pesquisadores, veja, então aquilo não morre, aquilo fica guardado. Lá para frente vai alguém e retoma esse trabalho e dá continuidade, tá certo? Então, você deve, além disso, ter um problema, da limitação desse problema, você tem hipóteses que respondam a esses problemas, você deve considerar particularidades, peculiaridades regionais, né? Então, um problema que alguém colocou assim, né? Ah, um curso tão rico, gente de Tobias Barreto, de Socorro, de Aracaju, Barra dos Coqueiros, né? Então, você vê, um problema que a gente tem, vou colocar assim, aqui no Médici, é uma canal, e dessa canal, que é relativamente longe de onde eu estou, mas isso prolifera muita muriçoca, muitos mosquitos em todo o bairro, certo? Será que se a gente pensar, sei lá, Siqueira Campos, aí onde fica a Funesa, Getúlio Vargas, a gente vai ter esse tipo de problema? A gente tá, veja, uma delimitação muito curta, mas a gente já tem outro tipo de cenário, a gente tem outro tipo de problema. O fato de não ter uma canal já é outra realidade, já são outros problemas, tá certo? Então, você deve trazer informações que situem o autor,
mostrar a população, o território, qual é o seu problema, quais são as hipóteses que você pretende trabalhar, né? E estar atento a essas particularidades regionais. Continuando, na construção do texto, voltando àquele cenário que a gente estava falando aqui, ó, vamos construir um texto, tá certo? Então, antes, durante a revisão e após revisões. Isso é o que a gente deve ter. Aí isso foi o que a aluna, por exemplo, me propôs, né? Ainda voltando àquele texto do lúdico e heurístico. O lúdico e heurístico é uma abordagem, isso é o que ela me mandou, tá? O lúdico e heurístico é uma abordagem educacional que enfatiza a importância do jogo e da exploração na aprendizagem da criança. Ele se baseia na ideia de que as crianças podem aprender melhor quando estão envolvidas em atividades lúdicas e exploratórias, que lhes permitam descobrir e experimentar o mundo ao seu redor, certo? Esse foi o texto que ela me mandou. Aí, vamos lá. Comentários, né? Aquilo que a gente tem. Onde entra o lado heurístico da coisa, tá? O lúdico heurístico é isso, mas no que ele se manifesta? Quais são os brinquedos? Quais são os jogos? Certo? Então, eu disse assim, pega alguma experiência, traga alguma foto para exemplificar, para que a pessoa entenda o que é um lúdico heurístico. Explique a brincadeira. Só dizer que é um lúdico heurístico não, não deixa claro para o leitor. Traga uma foto, explique a brincadeira, explique o jogo, a regra, e comente como é que isso pode contribuir para a educação da criança, certo? Outra coisa, na exploração da aprendizagem. Espera aí. Exploração é um termo dúbio, você também explora trabalhadores. Então, a gente poderia substituir por uma coisa melhor do que isso, tá certo? Então, veja, são ciladas, são armadilhas que às vezes a pessoa está escrevendo, está envolvido e se passa, né? Passa por cima, enfim. Então, explore alguém ou algo, alguém, eu digo, uma criança, uma situação, né? Explorar na infância, tá? Então, veja, é isso que eu estou dizendo, é explorar na infância, não sei. Penso que isso não ficou legal. Quer dizer, explorar remete à exploração de trabalhadores, não só, né? Mas existe alguma expressão que talvez facilite, que não deixe essa dubiedade para o leitor, tá? Então, na sequência, alguém está com um texto aí ampliado, pode ler isso aqui para a gente, do resumo após as orientações. Quem pode ler? Vamos começar a explorar esse tipo de situação, né? De outras participações. Alguém, por favor? Resumo após as orientações. Quem lê? Para mim não está aparecendo a tela. Está aparecendo? Está projetado, Não, né? para mim não. Então, eu estou na tela que tem os participantes, mas eu não consigo ver a tela do texto. Mas está projetada. Oi, professor, eu vou ler. Está Certo? projetado para você? Sim. Para quem não está projetado, a moça que falou, eu não vi, tá? Você pode sair e voltar para ver se consegue. Às vezes acontece isso. Certo. Viu? Tenta, por favor. Então, quem se ofereceu, por favor, dê o nome aí, por favor, só para eu. Oi. Bom dia, Tâmara. Ah, Tâmara, joia, perfeito. Veja aí, por Certo. favor. Ô, professor, eu só não vou ler a referência, porque esses nomes em inglês eu não. Não, tranquilo, Certo? tranquilo, Então, perfeito.
o resumo, né? O lúdico heurístico é uma abordagem educacional que enfatiza a importância dos jogos e da exploração de materiais não estruturados na aprendizagem das crianças. Aí As são, perspectivas. rapidinho, são os dois autores, né? E aí entra na parte da norma, depois Laurides vai estar explicando para vocês. Eu não vou me atentar a isso, tá certo? Aí tem os dois autores, mas continue, por favor, só com um detalhe. As respectivas pesquisadoras inglesas, Eleanor Goldsmith, não sei como a pronúncia exata, Sonia Jackson, 2006, pautaram-se na ideia de que as crianças aprendem melhor quando estão envolvidas em atividades lúdicas e exploratórias que lhes permitam descobrir e experimentar o mundo ao seu redor. Na educação infantil, do 0 aos 5 anos, o lúdico heurístico é especialmente relevante, pois as crianças nessa faixa etária estão em um estágio crucial de desenvolvimento das suas habilidades cognitivas, sociais e emocionais. Diante do exposto, o lúdico heurístico deve ser proporcional, né, aos Isso, pequenos jogos e a bandeja de experimentação e exploração é uma das modalidades do brinquedo heurístico. São propostas, são propostas formas naturais, mas respeitando a faixa etária das crianças e a eficaz. Elas aprendem sobre si mesma e sobre o mundo ao seu redor. O lúdico heurístico na educação infantil pode ajudar a promover criatividade, curiosidade, resolução de problemas, colaboração e autoconfiança. Aí vem a referência ao teórico, que era certo. Araújo e Post. É que inclusive tem um errozinho, era para separar aqui, né? Aqui é primeiro, aí fecha parêntese, segundo, abre parêntese, enfim, mas isso a gente. Então, veja, o que é que eu quero mostrar? Esse foi o texto que a aluna me trouxe. Primeiro, foi esse aqui, certo? Em relação ao primeiro, vamos agora para o segundo, tá? Quem poderia observar aí e trazer. O que é que vocês notaram de avanço? Lendo assim, de avanço. O que é que vocês podem. Aberto, qualquer pessoa pode abrir o microfone e falar. Em relação, primeiro, tá? Esse. Em relação ao segundo, esse. Vou dar uma pista. No primeiro, você começa e você não tem menção a nenhum autor. Então, assim, quais são os autores que você está trazendo, que você está trabalhando? Você precisa ter um fundo teórico, né? Eu estou observando o lúdico heurístico, mas o quê? Só pelo que eu observo, pelo que eu penso que é, né? Não, eu tenho que ter alguma literatura para me dar pistas do que é que eu vou observar. Primeira coisa, então, que a gente nota nesse avanço aqui é que aparecem determinados autores, né? Sônia Jackson, Araújo, Foch, tá? Quem mais? Quem percebeu algum outro avanço? O professor, né, tem um avanço, assim, o texto em si está mais claro, né, mais conciso, já traz mais elementos. É muito interessante o senhor falar sobre essa questão do referencial teórico, porque na minha visão, assim, para meus resumos que eu fazia, as introduções, eu não colocava muito, assim, esse referencial teórico, eu já usava na introdução, e de uma maneira bem simples, não assim no que de fato eles falavam, mas foi estudado como metodologia, até são referenciais teóricos, aí colocaria os autores, assim, todos, mas não nessa forma. É interessante e importante essa primeira abordagem para Perfeito, entendimento. Tâmara. É. Que bom, né? Que
A gente está dando outras. Lógico que isso varia, cada pessoa, cada orientador, cada facilitador vai ter uma forma de conduzir, né? Mas, via de regra, você já traz, né? Então já aparecem os autores, já aparece, não sei se dá para perceber, se vocês perceberam, mas até então, no texto dela, só vinha falando em criança. Mas qual é a faixa etária dessa criança? É, é Entendeu? isso que eu também ia abordar aqui. A questão que a educação infantil, tem muita gente que leva a ideia que seria a criança, né? A todas as crianças. E aí a educação infantil vai de 0 aos 6, né, no caso. Isso, né? Aí você tem a ver com determinadas habilidades motoras, né? E psicológicas. Aí eu pedi para ela fazer uma tabelazinha também e dizer por que que, né? Por que que ela estava escolhendo isso, etc. Entendeu? Então, veja, além disso, né? Ela só vinha falando em lúdico heurístico, lúdico heurístico, lúdico heurístico. Aí eu digo, o que é o lúdico heurístico? Aí já aparece aqui, ó, né? Jogos, bandeja de experimentação, estão vendo pelo mouse? Ela já começa a detalhar. E o que que isso desenvolve, né? Ela desenvolve, ela promove a criatividade, a curiosidade, a resolução de problemas, porque até então ela só dizia que, deixa eu voltar o slide, ela só dizia que isso poderia, né? Lhes permite, veja essa frase, lhes permite descobrir e experimentar o mundo ao seu redor. Espera aí, vamos enriquecer isso. O que é lhes permitir descobrir e experimentar o mundo ao redor? Então vamos lá, né? Como é que ela experimenta e descobre? Né? Promovendo a criatividade, curiosidade, resolução de problemas, colaboração, né, com outros colegas da classe, etc. E autoconfiança, tá certo? Tem um errozinho aqui, mas vamos ver, né? Enfim, isso é leitura, são várias leituras e às vezes você se passa. Vamos tentar ler como a gente fez naquela abordagem anterior. Alguém se manifesta, pode ser a Tâmara ou outra pessoa. Vá, Tâmara, por favor. Vê se dá para a gente ler assim, o que está sublinhado. Você lê o que está sublinhado, depois a gente faz uma segunda leitura. Pode ser Tâmara, pode ser qualquer pessoa, tá? Rebeca, Laurides, quem mais? Menino Tobias Barreto, pode ser qualquer pessoa. Vamos fazer isso aí. Hunter, Vontade, pode ler. é o mesmo texto? Então, mas você vai ler agora o que está marcado em vermelho. Não, tá certo. O lúdico heurístico é uma abordagem educacional que enfatiza jogos e exploração de materiais não estruturados na aprendizagem. Pula os autores, né? É, onde as crianças aprendem melhor quando estão envolvidas em atividades lúdicas e exploratórias, de 0 aos 5 anos. Essa faixa etária, nessa faixa etária estão em um estágio crucial de desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais. O lúdico heurístico na educação infantil pode ajudar a promover criatividade. Pronto, perfeito. Então, veja aí. Só em ler isso aqui, você já tem o resumo dos dois parágrafos. O lúdico heurístico é isso, tá? Que enfatiza jogos e explorações de materiais não estruturados, a construção dos brinquedos, como eu falei, né? Segundo esses autores, as crianças aprendem melhor quando estão envolvidas nesse tipo de atividade lúdica, exploratória. Por que que a gente escolhe aí a justificativa? Por que que a gente escolheu a criança de 0 a 5 anos? Porque é uma faixa etária no qual estão envolvidos os estágios cruciais do desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais e emocionais, certo? Então, na habilidade cognitiva, né, a criatividade, a curiosidade, na habilidade social, veja que não é aleatório, você tem que ter uma amarração cognitiva. Aí eu trago aqui a criatividade, curiosidade, na habilidade social,
colaboração, na habilidade emocional, autoconfiança, certo? Então, as palavras, elas não estão soltas, elas não estão aleatórias. Cada itemzinho desse aqui, habilidade cognitiva, criatividade e curiosidade, resolução de problemas, sociais, colaboração, sociabilidades, emocionais, autoconfiança, certo? Então, o que é que eu quero mostrar? Como o texto estava, né? Como ele ficou e como você pode ler ele a partir do que está sublinhado e ter uma noção. Então, veja, muitas vezes a pessoa tá selecionando ali, está com um monte de texto e tal, ele vai ler dessa forma. Então, se você tiver um texto truncado, amarrado, tá? Se ela chega com essa versão aqui, ele não passa, ele não vai passar na submissão. Porque, imagine, a pessoa está com, vamos supor, uma seleção de mestrado, né? A seleção de mestrado, aí o cara tem 30 projetos, cada projeto 15, 17 laudas. Ele vai ler assim, olha. Ele já vai ler assim, catando. Se não atender, você está reprovado. Então, a gente está construindo um texto e mostrando a concisão desse texto. Esse que é o objetivo dessa aula hoje, certo? Então, você vai ler o lúdico heurístico, é isso, certo? A partir de jogos de explorações de material não estruturado. Quem são, o que é que ele permite? Quais são as crianças? Qual é a faixa etária? Por que essa faixa etária? E no que isso pode desembocar? Habilidades cognitivas, tais e tais, sociais, sociabilidades, colaboração, né? E emocionais, autoconfiança. Perfeito? Entenderam aí? Lógico que vocês vão escrever um resumo simples para submissão, mas como já tem muita gente aqui, né, que é de pós-graduação, de mestrado, de doutorado e tal, então quando a gente pensa, às vezes a banca não vai ler o texto todo, ela lê mais ou menos catando. Ah, funcionou. Ah, então isso aqui, vamos adiante. Não funcionou, está truncado. Não, já coloco no escanteio. Pode ser a melhor ideia, mas se o texto não tiver, né, apresentável, não serve. Continuando. Então, objetivos. Isso aqui é um slide que está, inclusive, no texto do livro do qual a gente sugeriu que vocês buscassem. Esse texto aqui, tá? Eu tirei essa parte daqui, dos objetivos, ó. Então, objetivo, ele responde para quê? Para que que você vai fazer isso? Para que intervir? Para que pesquisar? Para quê, né? Então, os objetivos, aqui você tem um objetivo geral, como eu falei, certo? Objetivo geral, construir uma casa. Aqui está em projeto de intervenção porque está relativo ao nosso livro, tá? Mas não se atente propriamente a isso. Então, o objetivo, ele se apresenta em forma de verbos de ação, tá? Então, construir uma casa. Como é que eu vou construir? Né? Colocar um alicerce, depois eu levanto paredes e coloco o telhado. Eu posso começar pelo telhado? Não, porque o telhado não vai estar flutuando, certo? Ele não vai estar flutuando. Então você tem que ter uma sequência lógica, né? De frases, de fases, de estratégias, de medidas, e cada objetivo corresponde a uma ação. Lá na metodologia, se você botar 10 objetivos, você vai ter que usar 10 métodos. Então, qual é a nossa sugestão? Objetivos simples, curtos, concisos. Vamos na sequência. Então, voltando, né, à construção do texto. Esse objetivo foi como eu recebi, tá? Antes da orientação. Alguém pode ler aí, por favor? Pode ser a Tâmara, outra pessoa. Vou ler, professor. A Isaura, né? Câmara. Perfeito, tá. Obrigado. É que apareceu aqui. O objetivo geral deste projeto de pesquisa
é discutir o lúdico heurístico e suas múltiplas relevâncias no desenvolvimento infantil, por meio de referenciais teóricos que discorrem sobre uma oferta e benefícios para crianças. E os docentes, e qual o papel implementado o lúdico heurístico em suas práticas pedagógicas? Essa pergunta tá meio... E os Então, docentes, e qual o seu papel? e outra Enfim, coisa, objetivo não é pergunta. Pergunta é problema, não era nem para estar aí, tá certo? Mas a gente está lendo antes da orientação. Mas é por entendi. aí mesmo, vocês estão entendendo o raciocínio. Os objetivos específicos são analisar as relevâncias do lúdico heurístico para o desenvolvimento das crianças e bebês, analisar como ocorre o brincar heurístico, despertar os interesses das crianças quando oferecido, promover a participação dos docentes no momento do brincar heurístico, identificar como são organizados os espaços na educação infantil para que o lúdico heurístico, enfim, Isso. analisar o papel dos docentes nas práticas pedagógicas relacionadas ao lúdico heurístico. Então, veja, né? Nós temos, além disso que você já percebeu, né, que aparece uma pergunta num lugar que não se deve, nós temos, eu não sei porque ela usou lúdico, heurístico, múltiplo, tudo com letra maiúscula aí, está tudo marcado aí. Por que está maiúsculo? O que está de diferente, né? E aí você tem, por exemplo, aí, analisar, verbo analisar, uma, duas, três vezes. Muito repetitivo, entendeu? É outra questão que acontece, né? Quando a pessoa submete, às vezes, o texto e não tem esse olhar, né? Então começa a repetir. Então, ela poderia trocar por sinônimos. Além disso, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis objetivos correspondem a seis ações metodológicas. Vamos julgar, vamos melhorar, vamos ver como é que isso ficou. Então, veja agora aí, por favor. Tâmara, leia aí, por favor. Posso? Então, Pode. objetivo geral: aprimorar os conhecimentos sobre a importância do lúdico heurístico, discutindo e debatendo o lúdico heurístico e suas relevâncias no desenvolvimento infantil com relação às suas habilidades de interação com diversos materiais, e também com a abordagem educacional, que tem a finalidade de proporcionar às crianças a liberdade de experimentar, explorar, descobrir e o desenvolvimento da criatividade. E descobrir o desenvolvimento da criatividade. Pronto, aí Objetivos rapidinho. específicos. Licença aí, rapidinho. Um problema aí já, né? Aí você tem aprimorar conhecimentos, discutir é outro verbo, então é outra ação, tá? Mas é aquela coisa, você está orientando, você já viu aquilo, você já, tanto o orientador como o aluno, já está todo mundo cansado. Olhando hoje aqui, né? Aprimorar e discutir, são dois verbos, não cabem. Bastava um verbo, tá? Você vê que isso passou pela banca e, né, e foi para a publicação, certo? Outra coisa, olha, lúdico heurístico aqui, agora que eu estou me percebendo isso, lúdico heurístico aqui, aí você anda uma palavra, duas, e repete aqui, lúdico heurístico. A gente poderia substituir por outra expressão, mas também, aí já é uma coisa de revisor de texto, o revisor vai propor isso, entendeu? Mas, enfim, é uma coisa. O parágrafo também está muito longo. Quando a Tâmara leu, ela mesma se cansou. E todo mundo se cansa. Porque você tem que fazer um parágrafo curto, duas, três linhas, ponto. Isso é isso, assim, assim, assado, ponto. Isso, não é aquilo, nem aquilo, ponto. Aí você vai dizer, não é isso, por isso e isso, entendeu? Então está muito longo, mas Ô, já deu outra professor, cara. agora, assim, o senhor disse que não cabe, né, aprimorar e discutir. Você colocaria só um verbo aí, com duas ações? Discutir, por exemplo, né?
discutir como que o lúdico heurístico, né, permite, vamos lá, Em algum Tá vendo? lugar. que O a meu criança, paralisou aqui, viu, Você professor? pode, eu acho que cabe, não, porque você aprimorar é você, tipo, melhorar e discutir, ah, eu acho, não sei, cabe esses então, dois. isso você Tá botasse Eu como cansativo, acredito assim, que a de fato ideia. o parágrafo está Licença, Fábio. cansativo, mas eu acho que cabe Não, aí cabe. esses dois. eu acho que a ideia aí foi ele falar que ele vai aprimorar através de uma discussão. O objetivo é aprimorar. Porém, aí ele coloca aqui, discutindo e debatendo. Ele vai aprimorar, é o objetivo. Pode Aí ele ser. vem a importância, discutindo e debatendo. A partir do momento que ele discute e debate, ele vai aprimorar. Então, o objetivo é aprimorar. O discutir e debater é a forma. É assim que eu entendi. O objetivo é Também, por aprimorar, isso que eu... né? Então, discutindo e debatendo estaria nos específicos, concordam? Como? Sim, Não é Eu acho verdade? que aí, não, verdade. no meu entender, o discutir e debater seria o caminho de aprimorar. O específico já está destrinchando mais, é porque aí ele especifica, né? Na verdade, no meu entender. Não, mas o professor está certo. Aí o específico é como ele vai aprimorar esse objetivo geral, de fato. Você vê como isso abre pano para manga, né? É legal que vocês estão participando, né? E veja, mas sabe por que isso aconteceu? Vamos ver se eu tenho uma hipótese por que isso aconteceu. Vamos ler os objetivos específicos e ver se isso acontece. Veja aí, Tâmara, por favor. Os Objetivos específicos. específicos. Conhecer como ocorre o brincar heurístico. Analisar a crítica e reflexivas o brincar heurístico como abordagem pedagógica, segundo as literaturas vigentes. Compreender, por meio dos teóricos, como são organizados os espaços na educação infantil para que o lúdico heurístico e os materiais utilizados para esta prática, seguindo as especialidades de cada faixa etária. Verificar o documento da BNCC, que estabelece o brincar como um direito da criança. Atualizar os docentes nas práticas pedagógicas relacionadas ao lúdico heurístico. Então, o que é que vocês perceberam nos específicos que está diferente do geral? Visualmente você já vê uma diferença aí, visualmente, já entre os objetivos específicos e o objetivo geral. Pega o primeiro, o específico. Conhecer como ocorre o brincar heurístico. Aí pega o primeiro geral. Aqui você tem meia linha, praticamente. É uma coisa clara, não dá brecha para discussões. Enquanto que, no geral, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco linhas. Na primeira frase, nós temos dois verbos. Entendeu? E por aí vai. Então, ele dá margem a essas interpretações, que pode ser o aprimorar, que pode ser o discutir. Entendeu? Nos específicos, eu acho que está mais bem elaborado. E aí a gente precisaria enxugar o geral, mesmo após a orientação, enxugar o geral. Alguém pensa diferente? Ou notou outra coisa? Enfim, vocês pensam sobre isso? Professor, Vontade, pode falar. é, Gabriel, né? fazendo uma análise mais abrangente, o que se está se dizendo, de fato, é que a comunicação entre os objetivos, os objetivos gerais e os objetivos específicos, elas têm que
a comunicação deve estar bastante concisa, né? Porque se não tomar cuidado, a gente cai para um arcabouço de subjetividades, as quais a gente pode encontrar algumas dificuldades no desenvolvimento, né, do trabalho. Mas a questão em si é que esse cuidado, o que é que a gente deve observar nessa comunicação permanente entre os objetivos, sejam eles gerais ou específicos. Como é que a gente deve olhar isso e como é que a gente pode otimizar já no início, porque a gente percebe que isso vai orientar a forma do desenvolvimento depois para o bem ou para o mal, né? Então, assim, Sim. e aí, a fim de evitar algumas situações, porque, por exemplo, eu já iniciei alguns trabalhos, e aí no decorrer do trabalho, vamos dizer que do meio para frente, você perde potência de execução. Você acaba, eu não queria falar exatamente sobre isso, ou então eu não queria que isso estivesse aqui como resultado já, porque o que me propus, o objetivo era outro, e a finalidade e as consequências também. Então, a gente está discutindo a direção do carro agora, né? Perfeito. O problema agora, isso pode ter alguns desgovernos a posteriori. Perfeito, Gabriel. É isso mesmo. Você colocou aí uma expressão, né, que é um encaminhamento para o bem ou para o mal, né? Eu até anotei aqui, porque de fato, veja, como eu venho falando, né, os objetivos estão associados ao método. Então, se você não tem objetivos claros, né, aquilo pode lhe encaminhar para métodos não tão claros e ficar muito confusos, tá certo? Então, ter objetivos concisos, claros, né, curto, objetivo, pode lhe fornecer um caminho para um método claro também, né? Objetivo, você ter segurança do que você vai fazer, entendeu? E método é ferramenta. Então, veja, todo trabalho científico, pesquisa, artigo, paper, né, resumo, é uma corrente, é como você pegar um clipe. Você tem um clipe, aí você tem um clipe, daqui a pouco você vem com outro, puxa o outro, daqui a pouco o seguinte. Se você não tem os objetivos claros, né? Isso aí apareceu aqui o Gabriel agora. Isso aí na filosofia a gente vai chamar de regras de derivação. Se você não tem as regras de derivação claras, lá na frente você se perde, né? Então, o que acontece? Se você não tem um objetivo claro, isso vai desembocar nos métodos confusos, né? Como é que eu vou fazer? Porque o método é a ação, é como fazer, né? O que é que eu quero com isso? Para que serve? Então, como é que eu vou fazer? Se você não tem esses objetivos, né? Agora sim, aí vocês podem perguntar. E mesmo assim, foi para a banca e foi aprovado? Foi, porque tem uma hora que, assim, tá todo mundo cansado, o aluno está cansado, o orientador está cansado, entendeu? E não sai mais nada, não sai mais nada. Chega uma hora, né, que você diz, pronto, meu limite é aqui. Eu preciso parar, respirar, mudar de tema, entendeu? E aí você muda de áreas e tal. E veja, depois de algum tempo, a gente lendo agora, a gente, mesmo com toda a orientação, todo o trabalho, a gente está percebendo e discutindo, né? E às vezes, assim, pelo fato dela estar envolvida e eu também estar envolvido nesse trabalho, aí os olhares já estão cansados. Quando você expõe, né? Daí a necessidade de uma banca, por exemplo. Quando você expõe, vem outros olhares, outras contribuições, e isso reforça, né? Isso, digamos assim, ela dá continuidade, né? Você tem novos áreas para poder retomar aquilo ali, aprimorar, enfim, certo? Eu vou aproveitar, eu estou sendo projetado aqui e pedir desculpa, assim, porque quando eu projeto, eu sumo.
Então, às vezes, eu não estou acompanhando o chat por conta disso, tá certo? Mas vamos lá. A ideia é fazer esse exercício uma prática, né? Vamos fazer de modo prático a partir de um texto, né? E poder ver como é que a gente pode não cair nessas ciladas. As ciladas, né? Enfim, é esse? Sim, F5. Quem quiser falar é só se Ô, manifestar, tá? Fábio, eu posso Sim, falar? podem, à vontade. Nesse caso aí, é, no- da forma que eu vejo, ela explicou demais. Então, ela já entrou, quando ela vem a partir desse verbo discutindo e debatendo, ela já começa a explicar como ela vai fazer. Então, aí já seria o método, não? Teria que reduzir e deixar isso aí para explicar durante o texto. É, é verdade. E aí, veja, Porque, como. Pode falar. pronto, porque eu entendo assim, quando ela diz que vai, deixa eu voltar ao texto. Quando ela Quer que eu projete? coloca, Quer que eu projete aqui? eu tenho aqui, ela coloca assim, aprimorar os conhecimentos sobre a importância do lúdico heurístico. Então, até aí seria o objetivo geral. Aí, quando ela coloca discutindo e debatendo, ela já começa a entrar como ela vai fazer esse aprimoramento. Então, isso aí deveria estar no corpo do texto, seria mais ou menos como se fosse o método que ela vai fazer para conseguir aprimorar os conhecimentos. Então, ela coloca Verdade. no objetivo geral, ela explica muito o que deveria explicar durante o texto. Não que seja outro objetivo, mas ela já começa a explicar como ela vai fazer. Aí ela já entra em outros verbos, explicando a forma como ela vai fazer. Não seria outro objetivo, seria uma O explicação método. daquele. É isso, é no meu É, ponto de vista. não, perfeito. À medida que ela. Como é que ela vai deixa eu ver a frase, o primeiro verbo que ela coloca, Aprimorar, aprimorar. Como é que ela vai aprimorar isso, né? Aí vem, discutindo e debatendo. Então perfeito. não seria outro objetivo, seria a explicação desse, já começaria a dizer os métodos que ela vai usar para chegar nesse aprimoramento. É, então, veja, ele está amarrado, tem mas não precisava estar aí agora, né? Exato, está no lugar errado. Ela está explicando, deixa o objetivo grande, já explicando, sai da ideia e deixa confuso, né? É verdade. Valeu, Vanessa, obrigado. É isso mesmo. Vou botar aqui. Então, objetivos, né? Vamos para o próximo. Aqui eu trago uma sugestão, eu não vou ler para não ficar cansativo, mas como eu vou disponibilizar isso num Drive, botar lá no grupo, certo? No WhatsApp, eu vou disponibilizar, então veja aí, cada sessão há uma sugestão, não é que é obrigatório, mas é uma sugestão de verbos utilizados por sessão em pesquisas, né? Na introdução, aí você tem investigar, explorar, examinar, avaliar.